Bom dia, Monjardim Marco Araújo Fernandes, tudo bem? Bem-vindos. Já vou dar início então a... Fala aí, Marcelo, bom dia, Hare Krishna. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Ah, valeu, obrigado, Marcelo, muito bom, esse feedback sempre é importante. Confirmando que o som e a imagem estão legais. Aqui no Insta também, Instagram, Facebook. Hoje temos... A gente está nesse capítulo, né, que fala sobre a gravidez de Diti ao anoitecer, que traz um tópico sempre que é um tabu, que está relacionado à questão da atividade sexual vista sob o prisma da espiritualidade. E a gente sabe que muitas linhas religiosas, espiritualistas, devido a pouco aprofundamento filosófico, reprimem essa atividade, mas sem oferecer elementos que permitam a compreensão do porquê que a atividade sexual deve ser regulada, deve ser, enfim, compreendida como uma ferramenta muito poderosa para a obtenção do objetivo último, que é a procriação. Então vou tentar fazer aqui, vou ler os versos de hoje, 33 e 34 do capítulo 14 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, e tentar desmistificar exatamente o tabu que envolve a questão de atividade sexual, né? Então vamos lá. Sundarangi, Hare Krishna. Ah, Sundarangi que está lá em Nova York. Que bom que chegou bem aí, Sundarangi. Obrigado por sua participação. Espero que possa aí vivenciar bons momentos nessa sua viagem. Pessoal aqui conectando também ao Marcos Hahnemann, já presente. Minhas humildes reverências a todos os Vaishnavas presentes. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Assi, né? Assi 110. Radharani bless you. Thank you very much. I hope Radharani is still blessing you also. Assi 110. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. Também a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então, o verso 33 é o seguinte: Ditistu vriditatena karmadvadena bharata upasangamya viprashin adomukhi abhyabhasat. Ditistu vriditatena karmadvadena bharata Upasangamya viprarshim adomukhyabhya pashata.
Ditihi, Diti, a esposa de Kashapa, tu, mas Vridita, envergonhada, Tena, por aquele, Karma, ato, Avadena, culpável. Bharata, ó filho da família Bharata. No primeiro momento a gente vê essa tradução aqui e fala o Avadena, né, um ato culpável. Aí pode, num primeiro momento, alimentar exatamente a questão do tabu, que envolve a repressão, a atividade sexual, sem embasamento filosófico, né? Bharata, ó filho da família Bharata, Upasangamya, aproximando-se de Viprarishim, ó Brahmana sábio, Adaha Mukhi, cabisbaixa, Abhya Bachata, disse polidamente. Então vamos à tradução, teremos um pequeno significado de Srila Prabhupada, por isso eu vou ler o verso 34 também, já na sequência, tá? Seguindo a instrução de Paravyoma Dasa. Tradução, ó filho, tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Ó filho da família Bharata, depois disso, Diti aproximou-se de seu esposo, cabisbaixa por causa de sua ação culpável. Ela falou o seguinte: vamos ao significado de Srila Prabhupada. Alguém que se vergonha de uma ação abominável fica naturalmente cabisbaixo. Diti voltou a si após o abominável intercurso sexual com seu esposo. Tal intercurso sexual é condenado como prostituição. Em outras palavras, a vida sexual com a esposa equivale à prostituição, caso as regulações não sejam seguidas devidamente. Esse é o ponto. Então aí vamos entender essas regulações, a inauspiciosidade da atividade sexual no crepúsculo, coisa que já vem sendo debatida nos versos anteriores, nesses versos aqui desse capítulo 14 do terceiro canto, tá? Vamos botar um farol de luz nisso aí, como o Prabhupada está colocando, para a gente poder então entender essa aparente complexidade, tá? Bhaktinval, Hare Krishna, manda reverências a todos aqui e todas as glórias a Srila Prabhupada. Bem-vinda, Nityananda Barbosa. Jaya, sejam todos bem-vindos, tá? Verso 34. Ditir uvacha name garbam imam brahmam bhutanam rishabhovadit rudrapatir hibhutanam yashakaravam amhasam diti uvacha. A bela Diti disse: não, minha, garbam, gravidez, imam, isto, brahman, ó brahmana, bhutanam, de todas as entidades vivas, Rishabha, a mais nobre de todas as entidades vivas, Avaditi, que ele mate, Rudraha, Senhor Shiva, Patirri, Senhor Ri, certamente Bhutanam, de todas as entidades vivas, Yasya, cuja a caravan eu fiz Amhasam, ofensa. Fala aí, Otávio Daniel, bem-vindo, Hare Krishna. Então, agora a tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. A bela Diti disse: meu querido Brahmana, por favor, cuida para que meu embrião não seja morto pelo Senhor Shiva, o Senhor de todas as entidades vivas, por causa da grande ofensa que cometi contra ele. Significado: Diti estava consciente de sua ofensa e ansiosa por ser perdoada pelo Senhor Shiva. O Senhor Shiva tem dois nomes populares, Rudra e Ashutosha. Ele é muito propenso à ira, bem como rapidamente apaziguado. Diti sabia que por irar-se facilmente, ele poderia arruinar a gravidez que ela obtivera tão ilegalmente. Mas, como ele também é Ashutosha, ela implorou a seu esposo,
Brahmana que a ajudasse, apaziguando o Sr. Shiva, pois seu esposo era grande devoto do Sr. Shiva. Em outras palavras, talvez o Sr. Shiva tivesse ficado irado com Diti por ter forçado seu esposo a transgredir a lei, mas ele não rejeitaria a oração de seu esposo. Portanto, o pedido de desculpas foi apresentado através de seu esposo. Ela orou ao Sr. Shiva da seguinte maneira: vou ler aqui o que ela orou, tá? Só para dar uma contextualizada nessa nossa leitura de hoje. Então, a Edith, né, vou ser assim menos protocolar, ler só as traduções. Ela começa a sua oração assim: deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao irado Sr. Shiva, que é simultaneamente o ferocíssimo grande semideus e a pessoa que satisfaz todos os desejos materiais. Ele é todo auspicioso e indulgente, mas sua ira pode imediatamente levá-lo a castigar. Oxalá ele esteja satisfeito conosco, uma vez que é meu cunhado, esposo de minha irmã Sati. Ele também é o Senhor adorável de todas as mulheres, ele é a personalidade de todas as opulências e pode mostrar misericórdia para com as mulheres, que são perdoadas mesmo por caçadores incivilizados. Diti tinha essa vantagem, digamos assim, de que sua irmã Sati é a esposa de Shiva, né? Então ela tinha ali uma conexão forte para tentar conseguir, então, esse perdão do Senhor Shiva. Vamos lá. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Shirupa Sanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhattata Saragunata Sadhu Goswam Prabhuskijai. Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bom, então a gente sabe que estamos num capítulo que versa sobre o intercurso sexual mantido entre Kashyapa Muni com Diti, sua esposa, em razão de sua esposa tê-lo assim solicitado, porque ela estava muito desejosa de engravidar, tá? Porém, no momento em que Diti almejou copular com seu esposo, era o momento do crepúsculo. E segundo os Vedas, no momento do crepúsculo é um dos momentos em que o Sr. Shiva ele vagueia pelo universo, acompanhado de seres fantasmagóricos, né? O Sr. Shiva, ele que é o controlador do modo da ignorância, né? O controlador de Tamoguna, ele que concede bênçãos, né? Ele que procura apaziguar, ou seja, promover avanços para esses seres fantasmagóricos, então, que são seus seguidores. O Sr. Shiva, imagine, né? Ele é um dos 3 Guna Avataras, tá? Vishnu, Brahma e Shiva. Vishnu, o Guna Avatara, que preside o modo da bondade. O Senhor Brahma, primeiro ser criado, que preside o modo da paixão. E o Senhor Shiva, que preside o modo da ignorância, embora ele não seja tocado necessariamente pelo Guna, por Tamoguna, tá? Mas então esse horário não é um horário, segundo as escrituras, um horário auspicioso para a prática de atividade sexual, tá?
porque a energia ela está carregada, entendeu? Então, segundo as escrituras, existe um rito chamado Garbhadana Samskara, que são atos preparatórios para a prática da atividade sexual, que em última análise, tá, gente, tem o objetivo princípio de manutenção da espécie, não é isso? A procriação como elemento assim fundamental de acordo com a natureza da atividade. Tá? Então, claro, se trata de um assunto polêmico, um tabu, muitas linhas, como eu falei lá no início da minha, antes de mesmo de eu ler o verso, falei que se trata de um assunto emoldurado por muitos tabus, tá? Abordado de uma forma equivocada devido, sobretudo, à ausência de aprofundamento filosófico para que a gente possa entender exatamente o porquê de assim adotarmos certos cuidados em lidar com a potente energia sexual que trazemos conosco. Então, uma abordagem filosófica, naturalmente, ela desmistifica, ela tem o poder de desmistificar muitos equívocos acerca de muitos temas controversos. Tá? E com certeza também esse aprofundamento filosófico permite a compreensão desse tema que, repito, normalmente gera muitos tabus, tá? E gera antagonismo de opiniões pela falta de compreensão filosófica, as pessoas, em razão da ausência também de explicação filosófica por parte de linhas religiosas, espiritualistas. Então, as pessoas... isso daí é imposição de religião, a gente tem que viver, atividade sexual é natural e tudo mais. Claro, atividade sexual é natural. Assim como também deve ser natural aceitarmos o resultado natural de uma atividade natural. Ok? Então esse é o ponto. E por trás disso está o quê? Todo um cuidado exatamente na utilização da energia sexual que tem o poder de atrair uma alma para esse mundo. Imaginem isso. Né? É através da potente energia sexual que uma alma é atraída para esse mundo, vai se alojar num ventre materno e a partir daí ter a prerrogativa de reiniciar a sua jornada, que tem como objetivo, obviamente, a meta da vida, jornada que eu me refiro, é o progresso no caminho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, desde que, claro, receba alicerces para isso. Então está tudo interligado, né? O grau de consciência dos pais, diretamente ligado à maneira com que se lida com a atividade sexual, vai estar diretamente ligado o tipo de entidade viva que vai ser atraída para esse mundo. Então, tudo isso são aspectos filosóficos muito importantes que a gente deve entender, sim. Né? Prabhupada, ele tem uma expressão, uma máxima de Prabhupada, que ele fala que filosofia sem religião é especulação mental. O que quer dizer isso? Sim, Otávio Daniel, esses atos preparatórios estão relacionados ao primeiro nascimento. Né? O segundo nascimento também tem as preparações, naturalmente, que é a iniciação espiritual, né? Mas no caso específico, o Garbhadana Samskara são os ritos prévios à atividade sexual. Né? Exatamente um rito preparatório para ver se consegue atrair uma alma que venha auxiliar na missão de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a missão de Srila Prabhupada.
propagação da glorificação dos santos nomes do Senhor, o Harinama Sankirtana Jagya, que é o Yuga Dharma de Kali Yuga, né? Assim, o processo espiritual específico para a Era de Kali, desculpe. Então, Prabhupada fala, filosofia sem religião se trata de mera especulação mental. Por quê? Porque é uma tentativa de explicar a existência, né, a vida, mas sem fazer a conexão com a fonte de toda a existência, que é Deus, que é Krishna. Então, Prabhupada fala que é mastigar o mastigado, né? Ficar tentando filosofar, mas sem conectar com Deus, que é a fonte de toda a existência. E também, religião sem filosofia é sentimentalismo ou fanatismo. Prabhupada fala isso, né? Filosofia sem religião é especulação mental. E religião sem filosofia é sentimentalismo e gera fanatismo. Porque a religião ela precisa do sustentáculo da filosofia para se evitar aquele grande problema da fé cega, né? Quando a gente busca indagações para determinadas orientações espirituais, por que disso? São os mistérios da fé. Então não, a religião ela tem que ser apresentada de uma forma em que nós obtenhamos respostas para todas as perguntas. Não tem que ter algo tipo, não, os mistérios da fé, isso não tem como explicar. Não, tudo tem explicação. Entendeu? Absolutamente tudo. Inclusive, a questão que envolve a regulação na atividade sexual. Primeiramente, a gente tem que entender que é natural a atração entre macho e fêmea. Tá? Inclusive, no 5º canto do Srimad Bhagavatam, nós temos aquele verso que fala Puncha Striya Mituni Bhavane Tan Tayor Mitoridaya Granti Ahuhu Ato Griha Kishetra Sutapta Vitair Janasya Moho Janaham Mameti. Então esse verso ele explica que a atração entre macho e fêmea é a mola mestra, propulsora, né, do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. É devido a essa atração que as espécies elas são mantidas, né? E pegar aqui o verso que eu separei para poder fazer a leitura dessa tradução mais literal possível. A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nessa concepção errônea. Por que errônea? Porque ninguém é homem, ninguém é mulher. Primeiro ponto, né? Todo mundo é alma espiritual. Então, com base nesta concepção errônea que amarra os corações do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes e riquezas. Dessa maneira, sua vida enche-se de ilusões e ela pensa em termos de eu e meu, o famoso ahamkara, falso ego, muito sutil. A gente identificado com o nosso invólucro físico, nosso corpo. Eu sou homem, então tenho uma natural propensão a ter atração pelo sexo oposto. Então isso tudo é natural. Mas quando se trata de compreensão filosófica, a gente tem que saber analisar exatamente a nossa condição, quem somos nós, né? Atato Brahma Jigyasa. Compreensão de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque preso à concepção corpórea, o problema é exatamente esse, que você fica identificado com uma situação transitória, circunstancial, e daí o desdobramento
É tudo o quê? Apegos em relação ao corpo, ao que você constrói nessa vida material, os castelinhos de areia na beira do mar, que a onda vai vir, vai levar um momento, né? Propriedades, né? Consequentemente, né? Filhos, parentes e riquezas. Você fica embotado. E isso é exatamente o que nos submete à permanência no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. Então, o primeiro passo na compreensão espiritual é a gente se desvincular no sentido de ficar preso negativamente à nossa condição transitória, embora não devamos nos abster do cumprimento do nosso Dharma mundano. Esse é um ponto muito importante. A gente não pode achar que, eu não sou um homem, não sei o que lá, então, na verdade, meus filhos não são nem meus filhos. Não! Você está na condição, quem é um pai está na condição de pai e tem que exercer as suas obrigações como pai, sim, e não fugir disso. Então, a questão do Dharma tem que ser muito bem compreendida. Eu preciso cumprir com o meu Dharma. Se eu sou um pai ou se eu sou uma mãe, é fundamental que não haja uma negligência às atribuições mundanas de pai e de mãe e nenhuma outra, né? Que seja edificante, que seja um Dharma que está alinhado com os princípios divinos da existência, com as leis de Deus, ok? Então, retomando, entender filosoficamente a nossa condição é muito importante para poder entender o porquê da regulação da atividade sexual. Sundarang, eu vou já... deixa eu ver aqui. Esse horário do crepúsculo seria nos momentos próximos do pôr do sol? Se for, continua vigente? Não deveríamos sempre esclarecer, então, os grihastas sobre esse perigo? Estou perguntando isto porque já estou há algum tempo no movimento da consciência cristã e é a primeira vez que ouço sobre isso. Interessante, né, Sundarang? O Srimad Bhagavatam fala aí, Ademas, você está atrasado não, está na hora. Ademas também traz um comentário aqui legal, muito pertinente, já vou chegar aí. Então, Sundarang, o Srimad Bhagavatam, quando a gente entra no movimento Hare Krishna, normalmente a gente vai ter contato com aqueles livros preliminares de Srila Prabhupada, os livrinhos pequenos, que trazem muitas elucidações alinhadas mais com a filosofia contida no Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita ele tem aqueles 5 temas principais, né? O Ishvara, que é o Senhor Supremo, Prakriti, a entidade viva, Kala, o tempo eterno, Karma, atividade, enfim. Tem os 5 temas principais do Bhagavad Gita, que aborda muito também o serviço devocional, enfim. Mas, após Bhagavad Gita faz alguma abordagem um pouco, não muito aprofundada, mas aqui no Srimad Bhagavatam, que é a escritura subsequente que nós devemos ler, baseado na orientação de Srila Prabhupada, né? Primeiro Bhagavad Gita, depois Srimad Bhagavatam. Aí nós já vamos ter, então, estudos mais aprofundados desses conceitos filosóficos, para que a gente possa compreender sobre isso. Então, nós estamos aqui exatamente, né, tratando desse tema, né? Como você bem pontuou, já estou há algum tempo no movimento, e é a primeira vez que ouço sobre isso. Então, estamos aqui fazendo esse estudo sistemático do Srimad Bhagavatam. Chegamos num capítulo que trata bastante sobre isso, lá no 5º canto também. 5º canto, ele fala muito sobre isso também, e inclusive sobre as reações desafortunadas fruto de atividades pecaminosas. Tá? Aí alguém pode falar, poxa, mas o pecado... Não, pecado no sentido de que tudo aquilo que contraria as leis de Deus. Tá? Então, aonde o sexo é contrário às leis de Deus? Quando ele está sendo praticado de uma forma recreativa, sem nenhuma responsabilidade, entendeu? Sem compreensão
da importância de saber utilizar essa ferramenta para o seu devido fim. Esse é o ponto, entendeu? Quando a gente utiliza atividade para meramente o prazer sensorial. E a gente sabe que espiritualidade significa o quê? Transcender as influências dos modos da natureza material. E esses modos, os mais baixos, como paixão e ignorância, tirando a bondade, né? Eles nos remetem, no que diz respeito à atividade sexual, a uma prática que está ali totalmente vinculada ao prazer. E a atividade sexual, ela tem esse componente de, num mesmo ato, numa mesma ação, numa mesma atividade, tanto os 5 sentidos grosseiros, quanto o 6º sentido, que é a mente, eles se satisfazem, né? Tato, visão, paladar, olfato, audição, e a mentezinha ali, né? Criando todo um ambiente, né? Alimentando os desejos, né? Tudo num único momento se gratifica. Então, até por isso, a atividade sexual é bastante complexa de ser controlada, tá? E é tida como o mundo material, ele tem como uma das suas bandeiras o sexo livre, né? Exatamente pelo fato, a atividade sexual como sendo assim uma meta da vida, né? A pessoa ser plenamente satisfeita, assim, através da atividade sexual. E aí você deixa de exatamente trilhar o autoaperfeiçoamento com compreensão, né? Porque embora a atividade sexual ela tem como finalidade princípio a preservação da espécie, tá? Mesmo falando sob o ponto de vista material, né? Por exemplo, os animais. Os animais, eles seguem a lei de Deus, que é o quê? A utilização da atividade sexual para a procriação. Eles não têm livre arbítrio. Isso não é uma ação consciente deles, mas porque eles estão submetidos às leis da natureza material. Naturalmente, uma fêmea animal, ela só aceita copular quando ela está no cio, que é o momento de fertilidade para a procriação, né? Então, isso são detalhezinhos que a gente vai entendendo, né? Mas a alma espiritual que habita uma forma humana, que deveria levá-la ao cultivo de conhecimento, a gente se inebria, tem a tendência de se inebriar, e por falta de filosofia, por falta de compreensão, e por influência dos gunas, dos modos da natureza material, a gente acaba enveredando nesse tortuoso caminho de falta de regulação na atividade sexual, que promove muitos problemas, inclusive a prole indesejada. Não à toa, por exemplo, em Kali Yuga, os Vedas falam que em Kali Yuga todos somos Shudras. Por quê? Porque quase que 100% das entidades vivas que estão aí no mundo material em formas humanas são oriundas de atividades sexuais em que não houve o cumprimento do Garbhadana Samskara, que são os ritos espirituais específicos para copulação, prévios ao ato de copular, com a finalidade de atrair uma alma para o ventre materno e que seja uma alma que possa dar continuidade, não somente dar continuidade à sua trajetória espiritual, como também oferecer auxílio na propagação de todo o conhecimento dessa natureza. Né? Conhecimento do serviço devocional, conhecimento acerca de Deus, de quem somos nós, enfim, para permitir que a sociedade humana ela receba essa orientação. Tá?
Então, um primeiro ponto é esse, né? E claro, né, a escola da vida, né, como a gente sempre fala, a vida é uma escola. Então, oportunidade para se dar a almas que venham tirar proveito da escola da vida, não para ficarem presas aos ciclos de nascimentos e mortes, mas para se desenvolverem como almas, que é o que somos, e poder, então, galgar estágios de consciência mais elevados. Não é isso? Bom, vamos lá. Aqui tem alguns comentários. Deixa eu finalizar só. Potência da atividade sexual. Conforme eu estava falando, o homem tem a semente, a mulher tem a terra. A semente lançada na terra germina. Então o sêmen, né, em combinação com o útero, eles promovem, né, a possibilidade de que uma alma venha para esse mundo. Imagine a criação de um ser. Maneira, né, de se atrair uma alma para esse mundo. Então, daí isso denota, isso é uma criação de Deus, né, gente? Nós somos veículos, instrumentos que vão estar permitindo o ingresso de almas nesse mundo material, recebendo corpos e assim, com a finalidade, obviamente, né, a meta da vida, né, de acordo com as escrituras, conhecimento das escrituras, a doutrina espiritual, para quê? Para se descobrir como alma, não é isso? E para permitir uma reconexão nossa com Deus. Uma conexão ou uma reconexão com Deus. Essa é a ideia. Então, ou seja, os animais, eles seguem as regras de Deus. Nós temos que compreender a potência de uma energia, da energia sexual. Inclusive, a gente sabe que os desportistas em geral, às vésperas de competições, eles são orientados a não gastarem energia através da atividade sexual. Isso por quê? Porque a reserva dessa energia promove fortalecimento da força, da autoestima, da meta, né, do foco, entendeu? Os lutadores, eles seguem essa orientação, entendeu? Os desportistas em geral, né? Porque é um gasto de energia muito grande, um dispêndio de energia quando se utiliza essa atividade de forma irresponsável, eu diria, não é isso? Então não se trata de nenhum tabu, de nenhuma proibição. A gente tem que entender as coisas como elas são, o porquê de se seguir certos cuidados, não é isso? Então, essa regulação é fundamental. E claro, cada macaco no seu galho, né? Os Vedas, eles não vêm assim para poder chegar e falar, você tem que mudar de hoje para amanhã. Não, tudo é um processo gradual. Primeiro vem o conhecimento, a gente nutre a nossa inteligência. Com conhecimento, a gente vai tomando consciência das coisas como elas são. E aí a gente vai buscando conduzir a nossa vida alinhada com esses princípios divinos de existência que nos permitam a purificação, né? O autoaperfeiçoamento. Essa é a ideia, entendeu? Então, a atividade sexual é natural, mas é incorreto quando a gente, eu aceito, eu advogo, eu assim verbalizo que não, o sexo é natural. Ok, mas devemos aceitar o resultado natural de uma atividade natural se a gente quiser estar alinhado também com as leis de Deus. Esse é o ponto, né? Mas repito, isso é uma particularidade de cada pessoa, de cada casal. Ninguém tem que ser oprimido. O que Krishna fala lá na Bhagavad Gita? O que se pode lograr com a repressão? Então, repressão não funciona. E a gente vê exatamente que a repressão, em algumas linhas religiosas, gera muitos problemas, né? Por quê? Porque não estão seguindo, não estão sendo nutridos com filosofia.
para ir seguindo filosofia para poder aperfeiçoar sua conduta. Quantos casos de desvios de conduta nós já escutamos aí em várias religiões, né, em vários segmentos religiosos por parte dos seus praticantes, entendeu? Por falta de compreensão. E isso gera o tabu, entendeu? Então não, a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender isso. Bom, temos aqui, deixa eu ir aqui no que vocês comentaram. Sundarang aqui, permita-me uma pergunta, talvez perdido algumas aulas, mas minha dúvida é qual foi a ofensa que Dito cometeu a Shiva? Foi exatamente estimular o seu esposo a copular, né, o gravidez de Diti ao anoitecer, no horário do crepúsculo, que não é um momento auspicioso, o Sr. Shiva está perambulando no universo, acompanhado de seres fantasmagóricos, e ela se expôs ali, né, e atraiu o seu esposo para aquilo. Então depois ela ficou consciente disso, ela ficou pesarosa, se sentindo então uma ofensora ao Sr. Shiva devido a isso, né? É o momento que Shiva está aí circulando, entendeu? Então não é um momento propício para isso, tá? Aí o Otávio eu já respondi, né, que são o Garbhadana Samskara, se refere sim ao nascimento físico, né, mas que busca atrair uma alma, né? Quando se tem aquilo que a gente sabe, né? Quanto mais refinada for a nossa maneira de lidar com a atividade sexual, mais dentro dos princípios do Dharma, né, dos princípios divinos, dos princípios das escrituras, a probabilidade de se atrair uma alma ok, boa, é maior. Um bom filho, né? Isso é bastante importante, porque a alma que vai se alojar num ventre materno, ela está diretamente, o seu grau de consciência vai estar diretamente ligado ao grau de consciência do casal, sobretudo no momento do ato, tá? Por isso, Kali Yuga é muito problemática, né? Eu mencionei aqui a questão da prole indesejada, nascimentos que não tiveram Garbhadana Samskara emoldurando o relacionamento, e, portanto, muitos seres problemáticos que vêm para esse mundo. É assim que funciona, né? Então, fala aqui peraí, Luiz Goulart, bem-vindo também, Luiz Goulart. Tentando aqui puxar os outros comentários. Anabela. Esse horário, a Sundarang de novo, esse horário do crepúsculo seria no momento próximo, nos momentos próximos do pôr do sol, se for continua vigente? Sim, isso aqui eu já me reportei a isso. Sim, Prabhu, outra dúvida, se este rito chamado Garbhadana é tão importante, por que não foi deixado como prática ensinamentos de sacrifícios deixados pela Prabhupada? Foi sim. Prabhupada deu essa orientação. Ele deu essa orientação. O ponto é que estamos preparados para ouvir isso, né? Precisamos falar sobre isso, com certeza. Prabhupada deixou isso, está aí, está no Srimad Bhagavatam, né? Prabhupada fala bastante sobre isso. Então, é de fundamental importância, né? Fundamental importância. Não é fácil seguir, né? Nós, seres de Kali Yuga, né, de todos os princípios, né, renúncia aos jogos de azar, né, para quebrar a veracidade, a renúncia a comer carne, peixes e ovos, que quebra o pilar da compaixão, da misericórdia, renúncia
Falei da veracidade, falei dos 4 princípios, né? Comer carne de peixe e ovos, não praticar jogos de azar, veracidade, na intoxicação, né? Renúncia a qualquer tipo de intoxicação que macula o pilar da disciplina, da austeridade, o pilar da limpeza, no sentido interno e também externo, tá? Mas interno sobretudo, que é se abster de atividade sexual desregulada, é o que existe assim uma maior resistência, né? Maior dificuldade, entendeu? Então, é muito importante de tratarmos desse tópico, com certeza. Ok, acho que teve mais aqui um comentário. Aqui, Otávio. Atualmente, médicos psicólogos prescrevem o sexo como terapia. Alguns gurus, pseudogurus, afirmam que se trata de uma forma de meditação. Note-se assim que se trata de deturpação às regras e regulações transmitidas por Sri Krishna. Shruti Smriti Purana di Pancharatika Vidivina Aikantiki Harer Bhaktir Utpayava Kalpate. O serviço devocional que não está alinhado com Shruti Smriti Purana com o conhecimento prescrito nas escrituras, né, nos Shrutis, nos Vedas, nos Smritis, que são a literatura que remete aos Vedas, e os Puranas, que conta as histórias, como o Srimad Bhagavatam, que a gente está lendo aqui, ele gera distúrbio na sociedade, né? Então, pseudos espiritualistas, né, que utilizam as escrituras para pregarem a sua filosofia de acordo com os seus objetivos, seus interesses. Muitas vezes, não deliberadamente, outras deliberadamente, né? A gente tem a história de Osho, por exemplo, não é isso? Que pregava, né, que sexo tinha que ser livre, e dentro de um conceito de que você tem que como se diz, esgotar, né? Você vai esgotar o interesse de uma atividade fazendo aquilo a milhão, entendeu? E a gente sabe que não é assim, porque você não vai refrear o desejo de gratificação dos sentidos gratificando os sentidos. Assim como você não vai apagar uma fogueira jogando combustível nela, gasolina, querosene, enfim, álcool, não. Então, tudo passa pelo controle, né? Controle com compreensão, com filosofia, com inteligência. É assim que a coisa deve funcionar. Muito bom o seu comentário, hein? Infelizmente, isso é uma realidade hoje, né? A gente precisa... Mas, por exemplo, a gente tem aqui o comentário do meu querido Ademas, ele que é um crente. Cheguei atrasado, mas no Evangelho, nós só podemos cometer ato sexual depois de casar, porque para você sair da vontade da carne e casar em espírito e verdade, é a mais pura verdade. Os crentes, né, essa é uma orientação, sim, né? Coisa que converge, né? Não tem jeito, porque os Vedas são a fonte de todo conhecimento. Então você tem linhas espiritualistas que assim alinham em muitos aspectos, convergem com o conhecimento védico, tá? E está isso aí demonstrado agora pelo Ademas Alves, né? Ele enfim, pratica a religião, crente, não é isso? E está aqui dando seu relato, né, também sobre a importância disso. Atividade sexual depois do casamento. A gente, no movimento Hare Krishna, também a gente prega exatamente sobre isso, né? Os devotos não devem ter intercurso sexual, um casal, antes do casamento. E a atividade sexual, como o Prabhupada sempre orientou, ela tem que ser regulada. Tem que ser regulada.
É. Agora, isso é muito peculiar, tá? Isso é muito particular de cada pessoa. Ninguém vai ficar adentrando, vai ser invasivo na vida dos outros. A gente oferece o conhecimento, as pessoas deliberam, né? Elas processam a informação e vão se posicionando de acordo com o seu estado de consciência, mas, claro, almejando um avanço nesse estado de consciência, gradualmente, progredindo, se desenvolvendo, sem repressão. Não pode haver repressão, porque repressão também não funciona. Então tem que ser a coisa assim, bem na nutrição mesmo da inteligência, para a gente poder ir compreendendo as coisas como elas são e adotar aquilo a partir da devida compreensão. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Anabela Oliveira. Olá, espero que você esteja bem. Já vem essa história aqui. Tudo bom, Anabela? Fique bem, tá, querido? Tem aqui uma pessoa fazendo um comentário que a gente sabe que toda hora aparece isso, mas que certamente não condiz com realidade, né? Que perdeu o marido, um acidente, tem uma doação fantástica para dar para o movimento Hare Krishna, tá? Aqui o Manel comenta, o Otávio Daniel comenta, se enfaixear para não querer nunca mais. Salvo engano, esse pseudo-guru faleceu de AIDS. É o Rajneesh, né? O Osho. Marcos Hahnemann aqui, os golpes de Maia. Exatamente. Maia está sempre aí, né? Não pode baixar a guarda para Maia. Então, o Rishabju. Please translate in English, Prabhu. I'm sorry, but I cannot translate all the words that I said. Ok? Sharmila Lima. Araújo José da Silva, sobre Shiva. Shiva fumava maconha? Não, a parada de Shiva é o seguinte, ele bebeu um oceano de veneno. Tem um passatempo que fala sobre isso, até por isso Shiva tem aqui na sua garganta um tom assim, púrpura, né? Aquela cor assim meio roxa, né? Só que o Sr. Shiva, aí os seguidores de Shiva acham que ele se intoxica e tal. Tem nada a ver, Shiva é Mahadeva. Mahadeva significa o maior dos devotos, o maior dos Vaishnavas, entendeu? Então Shiva não se intoxica não, pode estar certo disso. Bom, eu acho que por hoje deu, né? Muito legal os comentários de vocês, trouxeram bastante elucidação. Domingo eu vou estar lá no templo Hare Krishna, inclusive eu vou fazer a palestra da Bhagavad Gita, ou do Bhagavad Gita, como queiram, do livro Bhagavad Gita, ou da Bhagavad Gita, Canção do Supremo. E convido vocês lá, quem é aqui do Rio, aparece lá às 4 horas da tarde, o festival começa às 15 horas. Na verdade começa cedo, porque tem o yoga às 10 horas da manhã, né? O yoga para todos. Depois continua, tem um almoço no nosso Hari Lanches, um valorzinho bem legal, que inclui alimentação, sobremesa, suco, bacana. Esse domingo agora, salvo engano, teremos o Mahabharata, o curso, né, o workshop do Mahabharata ministrado pelo Hari Darshana, tá? E às 15 horas, bhajans, começam os cânticos devocionais, 16 horas palestra, depois temos o Kirtan e depois finaliza com um jantarzinho prasadam, um jantar lacto-vegetariano para todos, tá bom? Então, eu que agradeço aí, Sundarang, sua participação. Otávio Daniel, Hare Krishna a todos vocês, uma boa semana. Bom dia, Demas, fica bem. Obrigado por sua participação. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Jai Shri Prabhupada, minhas reverências a todos. Esse é o recado do Marcos Hahnemann. Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Hoje você não fez pergunta, hein? Fico aguardando para a próxima, tá bom? Hari Bo! Boa semana a todos aí. Bom final de semana para todos.